Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. O texto diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade deles. Então, José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, um levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o sua mulher. Mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte da propriedade, parte do preço da propriedade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Expirou e morreu. E grande temor caiu sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Passado o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E perguntou-lhe Pedro: diz-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? Respondeu ela: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concordastes para tentar o Espírito do Senhor? Estão aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão. Imediatamente ela caiu aos seus pés e também expirou. Entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto a seu marido. Houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a eles. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em grande estima. Amém. Senhor, nós rendemos a nossa alma mais uma vez a Ti, pedindo ao Senhor que fales conosco. Nós louvamos o Teu nome, a Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Podemos sentir a Tua presença entre nós essa manhã. E agora, Senhor, no momento da palavra, queremos aprender mais de Ti, queremos compreender melhor o Teu Evangelho e a Tua vontade. Como dizia o salmista, minha alma tem sede de Deus. É para isso que nós estamos aqui, Senhor. Dessedenta-nos a alma esta manhã. Nos ensina a Tua verdade, a Tua palavra. Em nome de Jesus, que possamos ouvir e reconhecer a Tua voz nesta pregação simples do Teu Evangelho.
Que seja assim em nome de Jesus. Amém. O texto que lemos fala do primeiro pecado registrado na igreja, que estava na sua primeira fase, né? Na fase de organização, se organizando, se estruturando, crescendo, se entendendo como igreja, se estabelecendo. Para a gente ter uma ideia, eles ainda utilizavam a estrutura do templo, né? Então, eles ficavam ali na porta, ali porque não podia entrar no santuário, não podia, enfim, ficar ali no pátio dos gentios e tal. Mas eles se reuniam a partir do templo. A igreja cristã começou a partir do templo de Jerusalém. Começou no cenáculo, né? A descida do Espírito Santo é no cenáculo, que é um cômodo de segundo andar lá no centro da cidade. Mas ele vai se estabelecer a partir do templo. Não era mais o templo de Salomão, esse templo é o templo de Herodes, né? Então, e aí o texto que eu li, eu estou mostrando aí, talvez fica muito emblemático ou seja um julgamento da minha parte, né? O primeiro pecado registrado na igreja, mas é de fato a primeira situação onde uma falha de caráter acontece. E essa falha de caráter termina na morte de um casal, né? O Ananias e a Safira, sua esposa, nomes bonitos, né? Com significados interessantes, mas não vem aqui ao caso, que morreram depois de combinarem uma mentira. Os cristãos da região de Jerusalém, vamos trabalhar essa introdução, os cristãos da Judéia, a primeira igreja, vamos falar, igreja cristã. A primeira igreja cristã, ela é judaica. Ela é em Jerusalém. A sede, a primeira igreja é lá em Jerusalém. E ela se baseava entre o cenáculo, que é um salão que pertencia à casa de uma mulher muito piedosa chamada Maria. Essa Maria é mãe do João Marcos, que escreveu o segundo evangelho. É na casa desse pessoal que começa a igreja, no cenáculo. Mas a igreja também, com o passar do tempo, vai se baseando nas orações diárias que os judeus faziam. Sabe que os cristãos eram judeus que se converteram, abandonaram o judaísmo, se tornando cristão. Então era uma religião de alguma forma templária. Eles se baseavam ali no templo, né? E a sede, a primeira igreja na cidade, a cidade é a cidade de Jerusalém. O pessoal fala que a primeira igreja é romana, que a primeira igreja é lá em Roma, na Itália, mas não é verdade. A primeira igreja é em Jerusalém, vai demorar mais ou menos uns 70 anos, 60 e poucos anos para a igreja chegar em Roma. E até chegar em Roma já tem a segunda igreja, já tem a terceira. A igreja de Roma não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, certamente. Mas ali em Jerusalém, eles desenvolveram uma sociedade igualitária, uma sociedade de estilo de vida comunitário, como se fosse um kibbutz. Como falar kibbutz em português? Em português não tem. Bom, eu não sei. Uma sociedade, esse nome judaico algumas sociedades agrárias em Israel, até hoje, por exemplo, vivem em sociedade com 100% de comunitarismo. Então, a única coisa que é sua é roupa, e dependendo do kibbutz, nem a roupa. Você põe uma roupa lá e pega outra, usa outra no outro dia, é de todo mundo, tudo é de todo mundo sai para trabalhar. Eu já dormi 2 noites num kibbutz desse tipo, as pessoas saem para trabalhar, recebe, e aquele que lidera é eleito, e ele pega o salário de todo mundo, e junta de todo mundo, e depois divide para todo mundo, tal. Enfim, mas essa é a situação de alguns kibbutzim de Israel, ou kibbutz, não sei o plural em português, é um rolo. Mas enfim, a igreja no primeiro século, ela desenvolve um sistema de sociedade comunitária para se desenvolver. E isso significa que eles compartilhavam tudo que possuíam, a fim de ajudar o necessitado. Então, esse ato de compartilhamento não era uma exigência formal. Por exemplo,
pastor, tem sempre a discussão, né? Ah, e o dízimo, 10%, não sei quantos por cento, qual que é a forma? Então, ó, no Antigo Testamento, o pessoal servia com 10%. No Novo Testamento, toda vez que tem alguém dando alguma coisa, é 100%. Ou seja, a pessoa vende tudo que tem e entrega. Tá certo? Então, esse ato de compartilhar 100% ou tudo, não era uma exigência formal. Né? Você vai ser crente? Então assina aqui na linha pontilhada que você está abrindo mão de tudo que você possui. Não, não existia isso. Não havia um mandamento dizendo que a pessoa que quisesse ser crente, fazer parte da igreja, deveria vender tudo que possuía, seu carro, suas propriedades, suas coisas, e repartir com a comunidade. Né? A partir da presidência dos apóstolos. Não tinha essa ordem. Tá certo? Mas os cristãos que assim faziam, eram vistos de forma favorável, de forma altruísta. Tipo, o cara vendeu a casa dele e entregou tudo. Então eram vistos de forma favorável. A sociedade daqueles que faziam isso, a sinceridade. A sinceridade daqueles que faziam isso era inquestionável. Porque você não vai questionar um cara se ele é dadivoso ou não, sendo que ele vendeu tudo que ele tinha e deu, inclusive, para você. Então, nós começamos a leitura nos últimos versículos do capítulo 4, porque ali nós encontramos um homem piedoso, chamado José, mas ele tinha um apelido de Barnabé. E esse apelido, quem deu, foram os irmãos. Porque Barnabé, que significa, parece que filho da consolação, ou coisa do gênero, cabia mais a esse José. Não é? Então José é cognominado pelos apóstolos de Barnabé. Esse cognominado aí deram o apelido, entendeu? É um nome chique, falar, deram o apelido dele de Barnabé. E aí, esse Barnabé, a gente começou a ler no capítulo 4, porque esse homem piedoso havia vendido sua propriedade, parece ser uma grande propriedade de terra, e entregue o dinheiro, 100% da venda, para que fosse repartido todo o valor conforme a necessidade de cada um. Ele chegou lá, vendeu, vendi uma fazenda, está aqui o dinheiro. Eu não sei se fosse hoje, está em 5 milhões, está aqui esse dinheiro, e pode distribuir aí conforme a necessidade dos meus irmãos. Então, é mais ou menos isso que a gente vai falar, mas eu me sinto pressionado a falar uma coisa. Antes de continuar essa pregação, eu quero tranquilizar você, especialmente você que não me conhece, está aqui visitando a gente, segunda, terceira, primeira vez. Então eu quero tranquilizar você dizendo que eu não usarei essa pregação para exigir, para pedir, ou ao menos para sugerir que você venda uma agulha do que você tem, do seu patrimônio, e faça uma oferta para essa igreja. Fique tranquilo, eu sou um pregador do Evangelho de Jesus. E é sobre o Evangelho que a gente vai meditar nesses próximos minutos. Contudo, eu gostaria que você ofertasse, sim, 100% da sua atenção agora, nessa palavra, nesses próximos minutos, porque serão minutos preciosos, especialmente se você precisa ouvir a voz de Deus, tratando pessoalmente com você, Deus tratando com você em nível pessoal. Voltando à nossa introdução, a Igreja de Jerusalém voluntariamente escolheu, de uma forma comunitária, viver, repartindo tudo com todos. Dessa forma, o que tinha muito era responsável por prover, aquele que não tinha nada, ou que tinha pouco, enfim, acontece dessa forma. A igreja começa a se desenvolver. Mas essa forma de piedade, de altruísmo, por incrível que pareça, gerou um sentimento ruim. Aí você fala assim, caramba, como é que alguém que vende tudo, distribui com todos, e aquele que não tinha nada, do nada chegava e falou, repartiram aí, o irmão vendeu a fazenda, sobrou 10 mil para você. Então, esse 10 mil aí para você viver, compra, você está sem carro, compra um carro, compra... Não sei. Como que isso pode gerar um sentimento ruim? Pode. E esse sentimento ruim é a inveja. É a inveja. Inveja da piedade do irmão. O Luciano vendeu alguma coisa, entregou, todo mundo falou, puxa, glória a Deus pela vida dele. Aí o outro fala assim, caramba, por que glória a Deus pela vida dele? Então, eu vou fazer um esquema para todo mundo falar glória a Deus pela minha vida também. É dessa inveja que a gente vai falar.
Tá? Agora eu te pergunto, como é que alguém pode ter inveja de alguém que vendeu tudo e entregou repartindo com o próximo? Como é que alguém pode ter inveja de alguém que vendeu tudo e distribuiu para o próximo? Isso seria uma inveja ou uma inspiração? Não, pastor, porque se o João vendeu tudo e entregou para os pobres, e isso gerou com que o José vendesse tudo e entregasse aos pobres, então ele foi inspirado. Ele foi inspirado na atitude do João, e aí bom, na verdade, Ananias, cujo nome é graciosidade, ou graciosamente dado pelo Senhor, teve inveja. Não é inspiração, não é nada disso. Porque se fosse uma inspiração, então ele faria igual Barnabé. Que vender o valor, vender o lugar, o terreno, a fazenda, sei lá o que era, e entregar tudo. Se é uma inspiração, ele foi inspirado a fazer a mesma coisa. Mas o Ananias, ele queria o reconhecimento da igreja, o tapinha nas costas, os aplausos. Caramba, você é um cara que fez. Sem, contudo, fazer o que o Barnabé tinha feito. Então, a ideia é que parece que o Barnabé vendeu uma propriedade muito grande, uma área muito grande, uma terra que vale muito dinheiro na capital, e deu o valor para os apóstolos para que fosse repartido entre a comunidade. E o Ananias tinha lá um terreno que nem era do tamanho do Barnabé, mas que vendeu o terreno, eu não sei os números, o dele vale 500 mil, uma área. Vamos fazer com números mais redondos, 100 mil. Aí ele guardou, sei lá, 30 e falou que vendeu por 70. E falou assim, vendi, está aqui todo o dinheiro. Eu vendi, está aqui todo o dinheiro. Então não é uma inspiração, porque se fosse uma inspiração, ele faria igual. Nós estamos diante de um quadro de inveja, onde o Ananias quer ter o mesmo reconhecimento de Barnabé, sem fazer o que o Barnabé fez. Tá certo? Pastor, quem que é Barnabé? Nunca ouvi falar. Bom, Barnabé é um dos grandes personagens do Novo Testamento, especialmente da igreja, do livro dos Atos para cá. O Barnabé, olha, eu estou para dizer para você que se não fosse Barnabé, a gente não teria metade do Novo Testamento escrito. Porque quem escreveu metade do Novo Testamento, são 27 livros do Novo Testamento, dos quais 14 são de Paulo. E esse, em números de livros, né, de 27, 14, eu acho que Paulo não teria escrito nenhuma carta, se não fosse Barnabé. Tá certo? Então, o Barnabé é uma pessoa importantíssima. Deixa eu gastar aqui uns 4 minutos apresentando o Barnabé, talvez para você que passa batido, tal, não sei o quê. Os grandes nomes do Novo Testamento, depois de Jesus, é Paulo, Pedro, Tiago, não sei o que lá, Timóteo, esses caras. Não, vamos lá. Quem é Barnabé? Primeiro, Barnabé é o cara que acreditou na conversão de Paulo, quando ninguém acreditava. Ninguém queria dar uma chance para o apóstolo Paulo, e Barnabé é o cara que, quando Paulo se converte, literalmente pega na mão de Paulo, eu disse literalmente, fala assim, não, vem comigo, porque eu vou te apresentar para a igreja vai te receber. Atos 9, 26, o apóstolo Paulo se converte em Atos 9, não é verdade? E lá no capítulo 9, versículo 26, a Bíblia diz assim, quando Paulo chegou em Jerusalém, depois da historinha de Damasco, lá, não sei o que lá, ele chega em Jerusalém crente. Quando Saulo chega em Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas os discípulos o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. A igreja resistiu à conversão de Saulo. Esse cara matou irmãos, fazia o pessoal blasfemar, era uma coisa horrível e tal. Então agora ele quer dar uma de crente. Então a igreja fechou as portas, Tiago, João, esses caras. Fecharam a porta e disseram, aqui não, jacaré, você não é crente não. Não acreditaram que ele fosse um discípulo. Versículo 27. Então Barnabé, tomando-o pela mão, ou tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, e contou-lhes como no caminho ele vira o Senhor,
e que esse lhe falara, e como em Damasco já pregava ousadamente em nome do Senhor, e andava com eles em Jerusalém, tal, tal. Então quem é o cara que pega Paulo e diz assim, o Barnabé, ele foi o responsável pela introdução de Paulo na igreja. A conversão foi Jesus que apareceu para Paulo e pregou, tudo bem, falou. Mas a introdução de Paulo na igreja é tarefa de Barnabé. Esse crédito, esse ponto, é só do Barnabé. Ninguém acreditava. O Barnabé falou, não, vem cá, vamos almoçar na casa do Tiago, do Pedro, eu vou te apresentar para esses caras, eles têm que acreditar que você agora é crente. Então o Barnabé, primeiro ele é um tipo de avalista de Paulo, quanto ao seu reconhecimento, ao seu recebimento na igreja, né? Então já é um ponto importante para Barnabé. Segundo, Barnabé, ele era enviado pelos apóstolos com a finalidade de aferir a fidelidade, a qualidade, o comprometimento de novas igrejas que iam abrindo. Então, por exemplo, a igreja é em Jerusalém, que eu disse, a primeira igreja é em Jerusalém. A igreja número 2 é a igreja na Antioquia, uma cidade chamada Antioquia. Quando começou a igreja na Antioquia, veio o zum na capital, em Jerusalém, dizendo, ó, está tendo reunião lá em Antioquia, cara. Então, se reunindo, tem uma meia dúzia de crente lá em Cristo, e ele se reúne, canta os hinos, traz a palavra, prega o evangelho para o pessoal que está em volta, aí os apóstolos franziram até, mas peraí, mas quem que está lá se reunindo? Como assim? Eles conhecem o Senhor? Vão falar certinho? Existe uma preocupação sobre a qualidade da conversão dos irmãos. Isso está no capítulo 11, versículo de número 19. Atos 11, versículo 19. O que isso tem a ver com Barnabé? Vamos lá. Diz assim o texto. Ora, os que foram dispersos pela perseguição suscitada por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia entre eles alguns de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E aí enviaram Barnabé a Antioquia. E a conversa, veja a importância desse homem. Barnabé, vai lá em Antioquia, viaja até Antioquia, porque nós estamos sabendo que está tendo culto lá, e o pessoal está se reunindo e pregando o evangelho. Vai lá para você ver a qualidade do evangelho que eles estão falando lá, para você saber e falar para a gente se o evangelho que eles estão falando lá é o evangelho que saiu daqui. Se o que eles estão falando lá é a mesma coisa que a gente está falando aqui. Quem é o cara que vai lá? É o Barnabé. O Barnabé vai para a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia desponta como uma igreja missionária, né? A igreja em Antioquia, nesse mesmo texto, a gente parou aqui a leitura no versículo 22, mas o mesmo texto vai dizer que o Barnabé assumiu a igreja em Antioquia. É a segunda igreja, então vamos lá, são duas igrejas até agora, e o Barnabé é o pastor da segunda. O primeiro, quem é o pastor, é o Tiago, e o Barnabé é o pastor da segunda igreja. Tá certo? É uma pessoa extremamente importante. E Paulo, bom, o Barnabé está lá e o Paulo foi embora. O Paulo se apresentou lá na igreja através de Barnabé e tal, e o Paulo está lá na casa dele e tal, em outra cidade, em Tarso, tudo isso. Bom, aí o texto na sequência, e chegou, vamos lá, deixa eu ver aqui na minha. E quando ele, Barnabé, versículo 23, chegou e viu a graça de Deus lá em Antioquia. Vocês estão entendendo? Se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Partiu então Barnabé para Tarso em busca de Paulo. Pela segunda vez, o Barnabé vai procurar o Paulo para ajudar Paulo ministerialmente, em busca de Saulo. E tendo-o achado, o levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então veja que o Barnabé é um cara muito importante. Pela segunda vez ele está indo atrás de Paulo. E se não fosse essa vez, o Paulo não seria apóstolo.
Uma coisa é ser crente. Aí não tem nada a ver com Barnabé, Jesus apareceu para o Paulo e ele é crente. Mas para ser apóstolo, está na conta do Barnabé esse crédito aí. Porque ele pega na mão de Paulo a primeira vez, mostra para os apóstolos, tal, não, ele é nosso irmão. Mas os apóstolos de Jerusalém não dão muito crédito. Aceita por causa de Barnabé, mas você não vê o Paulo pregando lá em Jerusalém, nem nada disso. E aí, na sequência, Barnabé assume a igreja em Antioquia, uma igreja que começou sem ele, mas ele vai lá, mandado pela igreja, pela central de Jerusalém, e ele assumindo a igreja, diz, rapaz, essa igreja dá certinho para o Paulo, porque aqui ele vai ter chance de pregar. Aqui eu sou o pastor, não dependo mais de ninguém, eu vou lá e busco o Paulo, ele vai ter liberdade aqui, porque esse moço tem futuro. Quem falou isso, pensou isso a primeira vez, foi Barnabé. Então, quando eu disse que metade do Novo Testamento não ia existir se não fosse a mãozinha do Barnabé, é nisso que eu estou falando. Porque Barnabé é o homem por detrás do ministério de Paulo. Da chance que Paulo teve. E aí, já que ele é o pastor na igreja de Antioquia, ele trouxe o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo fica lá, junto com ele, trabalhando por 1 ano na igreja de Antioquia. E é nessa igreja que os discípulos receberam a alcunha, o nome, o apelido, que nós temos até hoje. Nós somos chamados de cristãos até hoje, graças à igreja que o Barnabé pastoreava. Tá certo? Bom, a partir daí, vira a página aí, capítulo 13, dependendo da minha, nem precisa virar. Na igreja de Antioquia, haviam alguns profetas, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Esse pessoal está aí na igreja. Tá certo? Ajudando, pregando, servindo. Versículo 2. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Aí, agora é o chamado para o apostolado. É o chamado agora para o apostolado. O Espírito Santo mandou separar Barnabé em primeiro lugar e Paulo em segundo lugar para serem enviados como apóstolos. A palavra apóstolo vem do grego apostelo, que significa enviado. Os missionários eram chamados de apóstolos. Então, Paulo, eu acho que está bem documentado para vocês, dependeu muito de Barnabé, inclusive para o seu chamado apostólico. Inclusive para o seu chamado apostólico. Pastor, mas o senhor não acha um exagero dizer aqui que Paulo é apóstolo só por causa desse texto, que apartai-me Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado? Não, porque no capítulo 14, uma vez que eles foram enviados no 13, que vocês leram aí, no versículo 14, capítulo 14, versículo também 14, diz assim, porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, é a primeira vez que ele é chamado nominalmente como apóstolo na Bíblia. Pastor, com isso o senhor quer dizer que Barnabé é um apóstolo? Sim, Barnabé é um apóstolo, é um cara importante da igreja. Ele é um apóstolo mais proeminente do que Paulo, pelo menos no início da igreja, tá certo? A gente está no 14, vira para o 15. No capítulo 15, tem uma discussão entre Paulo e Barnabé a respeito de Marcos. Quem é Marcos? É o filho da Maria. Que Maria? Do cenáculo. Lembram? Pois é, essa menina, essa mulher Maria, é irmã do Barnabé. O Barnabé é irmão da Maria, da dona do cenáculo e tal. E ele queria fazer com Marcos, que leva o nome do segundo evangelho, a mesma coisa que ele fez com Paulo. O Barnabé era um homem de Deus. Ele viu em Marcos potencial, assim como ele viu em Paulo. E Paulo, se não fosse Barnabé, não seria o apóstolo Paulo. Não é verdade? E ele viu um potencial no seu sobrinho, no João Marcos, e disse, olha, vamos levar esse menino com a gente. É o capítulo 15, eu não sei o versículo, mas vamos lá. 2, obrigado. Tendo tido Barnabé, não pequena discussão e uma contenda com eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém. Não é isso não.
É mais lá na frente, acho que é o 30 e poucos, vamos lá. 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que anunciamos. Essa é a segunda viagem missionária que ele está propondo agora. Barnabé, 37, aconselhava que levassem também a João, chamado Marcos. Então Barnabé disse: nós vamos viajar, fazer a obra, vamos levar o João. Porque foi isso que o Barnabé fez com Paulo. Ele pegou Paulo, levou lá e falou: esse menino aqui serve. Esse cara aqui, Deus falou com ele no caminho de Damasco. Vamos dar uma chance para esse rapaz. E ele está fazendo a mesma coisa agora com Marcos, ou João Marcos. É a mesma pessoa, dependendo da Bíblia aí. Versículo 37. Mas a Paulo não parecia razoável que levassem aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles. Porque o Barnabé já tinha levado ele na primeira viagem, o Marcos era jovem, ele não gostou, foi embora. E aí Paulo disse assim: não vamos levar o cara, porque o cara já foi embora, deixou a gente na mão. E o Barnabé: não, vamos levar, vamos dar uma chance para o rapaz. Vamos dar uma chance. Esse é o perfil do Barnabé. A pregação está virando de Barnabé, né? Eu vou parar de falar do Barnabé e voltar lá para Ananias e Safira. Mas esse era o perfil do Barnabé. O Barnabé fez com Marcos a mesma coisa que ele tinha feito com Paulo. E quando ele estava dando chance para o Marcos, o Paulo não quis. O apóstolo Paulo disse: não vamos levar esse menino com a gente, que ele só atrapalha. E o Barnabé: não, mas ele tem potencial, ele pode ser uma bênção. Ele errou, mas ele pode ser uma bênção e tal. E nessa discussão no versículo 37 ou 38, que eu não me lembro qual, versículo 39, e tal desavença houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé levou Marcos e navegou para Chipre. Quer dizer, a partir de agora, as câmeras do livro dos Atos ficam sobre Paulo. Por quê? Porque o Lucas está com Paulo, e aí o Lucas é o cara que escreveu. Então, agora a gente vai sempre desse versículo em diante. Todo mundo fica fã do apóstolo Paulo, eu sou um deles, eu gosto muito do Paulo. Um apaixonado pelos escritos de Paulo e tal. Mas a gente é meio que refém da situação, porque o Lucas foi embora com Paulo. Então, tudo que a gente tem escrito é porque o Lucas, que estava com Paulo, escreveu. Ele não ficou com Barnabé, então a gente para de saber de Barnabé a partir de aqui. Mas não é que Barnabé perdeu e aí o Barnabé não deu certo, não. Muitas outras igrejas, não foi Paulo que abriu, e a gente não sabe quem abriu, mas quando Paulo chega lá já tem crente. Quem que fez isso? Barnabé. Então Barnabé continua sendo uma pessoa importante, muito embora sem câmeras. Vocês estão entendendo quando eu falo sem as câmeras? Da escritura, do Lucas, que está com a caneta, com a pena que escreve o texto. Tá certo? Mas o Lucas faz com Marcos a mesma coisa que ele fez com o apóstolo Paulo, e Paulo que saiu bravo. E não quis levar o Marcos nesse entreveiro entre os dois. Na sua última carta, a última carta de todas, o Paulo reconhece o trabalho de Barnabé sem citá-lo pelo nome. A última carta é a segunda carta de Paulo a Timóteo. O capítulo é o 4, o versículo, talvez o 9, 10, o 9. Procura vir ter comigo depressa. 10. Porque Demas me abandonou, amou o presente século e foi para Tessalônica. Põe aí rápido que eu não vou saber tudo de cor. 2 Timóteo 4, 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amou o presente século, foi para Tessalônica. Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. É isso? Me ajuda aí, irmão. Eu parei no só Lucas está comigo? Eu acho que vai ser mais rápido eu abrir aqui mesmo. Qual que é esse do Marcos? 11. Obrigado, gente. Vamos lá, o texto diz assim: só Lucas está comigo. Toma a Marcos, isso é Paulo dizendo, e traze-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. O Paulo é o cara que abandonou o Marcos, quando o Barnabé queria dar a chance. Aí agora, na sua última carta, ele reconhece que o trabalho de Barnabé foi bem feito. Ele disse assim: aquele que eu dizia que não servia para nada, é muito útil no ministério. Barnabé não é um cara importante. Então, Barnabé é um dos grandes homens que Deus levantou no início da igreja. Mas voltemos a falar de Ananias e Safira. Um dia a gente fala aqui sobre Barnabé que vale a pena. Ananias viu a doação de Barnabé. E ele viu que a doação que Barnabé havia feito
Principalmente ele havia percebido como Barnabé foi honrado por ter feito o que fez. Que o final do capítulo 4, que Barnabé vendeu uma grande propriedade, deu todo o dinheiro e tal. E o Ananias gostaria de ter aquela mesma honra. Eu quero ser honrado como esse irmão está sendo honrado. Só que ele não estava disposto a fazer a mesma entrega. Eu quero receber a mesma honra que ele está tendo, mas eu não quero entregar o que ele entregou. Porque falando em percentual, percentual é percentual. 10% que é o dízimo. O dízimo é o dízimo. Se você ganha 10 mil, ou 50 mil, ou 1 milhão, 10% é 10%. O cara entregou tudo. 100%. 100%. Tudo que você tem na vida é uma bicicleta. Ou tudo que você tem na vida é uma fazenda e um iate, não sei o que lá. Tudo é tudo. Então o Barnabé gostaria de ser honrado como... Ou melhor, então Ananias gostaria de ser honrado como Barnabé, que entregou tudo, mas ele não queria entregar tudo. Ele só queria a honra mesmo. Ele só queria o reconhecimento mesmo. E diante disso a gente deixa 3 pontos. Primeiro, quem não está pronto para entregar tudo, não tem condições de viver tudo o que a Bíblia diz. Quem não está pronto para entregar tudo, não tem condições de viver tudo o que a Bíblia diz. Já aprendemos um pouquinho sobre um homem chamado Barnabé, hoje. Talvez, nossa, pastor, eu nunca tinha enxergado Barnabé desse jeito. Aliás, é um nome que eu achava que só aparecia uma vez na Bíblia. Não. Hoje aprendemos um pouquinho sobre Barnabé. E no capítulo 4 do livro dos Atos, vimos que Barnabé havia vendido a propriedade, trouxe todo o dinheiro da venda, entregou aos apóstolos para que fosse distribuído conforme a necessidade dos irmãos. Obviamente, essa atitude repercutiu na igreja e todos falavam de Barnabé, honravam Barnabé, enfim. Ananias viu a honra que Barnabé tinha e gostou da ideia de ser honrado. Gostou da ideia de ser honrado. Como nós somos preocupados com a nossa própria honra. É muita preocupação com a nossa honra. Pecados que não são confessados, porque a pessoa vai... Pastor, mas o que vão pensar de mim? Pessoas que se preocupam demais com a sua honra. A síndrome de Ananias, da que nós estamos falando, está baseada nesse tipo de sentimento. A pessoa quer ter o reconhecimento de quem entregou tudo, mas não está a fim de entregar tudo. Eu quero ser recebido como um crente realmente convertido, mas eu não sou realmente convertido. Eu quero ser recebido pelos irmãos como um crente genuíno, que sabe, que fez tudo, que entregou tudo, que glorifica a Deus, que não sei o que lá. Só que na vida real, eu não faço isso. É disso que a gente vai falar. O que eu estou chamando aqui de síndrome de Ananias é este sentimento muito comum em nosso tempo, onde a pessoa pensa assim: eu não quero entregar tudo, mas eu preciso ser visto como quem entregou tudo. Eu não quero entregar tudo, mas eu tenho que ser recebida, considerada como alguém que entregou tudo. Essa atitude, primeiro, gera uma confusão mental. Porque você levanta a mão como se estivesse entregue 100%. Você louva a Deus na congregação: Senhor, porque o teu nome é santo, e o Senhor é digno, e eu sou teu, e eu sou tua, e louvado seja o teu nome, eu não sou aquela... Mas na verdade não. Na verdade é um teatro. Na verdade é um teatro, porque você está ali falsamente falando que você é tudo, e tudo é teu, tudo é teu, e tal. Então volto aqui a dizer que essa é uma mensagem do Evangelho. Eu não vou usar esse tempo para falar do seu dinheiro, que você tem que fazer uma oferta com 100% do que você tem na sua conta, na sua carteira, na sua bolsa, não. Então, pastor, de que oferta nós estamos falando? Eu estou falando aqui da maior oferta que um homem pode dar: o seu coração, a sua alma. Eu estou falando aqui de conversão. E quando eu digo coração, entenda-se sua alma, o seu tudo. Agora que nós estamos entendendo do que nós estamos falando, você pensa que pode ficar tranquilo
porque você não entrega tudo, mas vem cá e todo mundo te acha que você é um irmão, uma irmã, um servo de Deus, uma serva de Deus, e aí todo mundo te reconhece como tal. Não, não pode ficar tranquilo. Não, você não pode ficar tranquilo por isso. Porque eu estou falando de gente que finge que deu, mas deu apenas uma parte. De gente que finge que se entregou, mas entregou apenas uma parte do seu coração. De gente que finge que se converteu, mas se converteu apenas uma parte. Eu estou falando de gente que age como quem se converteu, mas não se converteu. Quando ele abre a boca, você, querido irmão, que bênção, eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu... Essa é a conversa. Esse é o marketing. Esse é o marketing. Eu estou falando de gente que levanta a mão como quem estivesse entregando tudo. Mas que assim como Ananias reteve parte do valor, pessoas também retêm coisas, especialmente as que são difíceis de entregar. Pessoas que retêm parte de si mesmo, ou si mesmas, porque são partes difíceis de confessar. Porque são coisas e situações difíceis de abrir, de expor. Muita gente faz a opção de Ananias e Safira, esse casal aí. Eu não quero entregar tudo, mas eu quero ser honrado como quem entregou. E o que eu faço para ser honrado como quem entregou? Eu não quero parar com o meu vício. Eu não quero parar com o meu vício. Mas eu quero ser recebido como alguém que foi. Eu posso até contar um testemunho, se for o caso. Pastor, eu conto. Eu conto um testemunho assim, assim, assado. Porque, olha irmãos, antigamente eu era terrível. Antigamente eu era grosso. Se a pessoa falasse para mim, olhar atravessado para mim, eu já ia tirar satisfação. Aí hoje o Espírito Santo me converteu. Mas trata a mulher igual um cachorro. Não entregou tudo, não, senhor. Trata os filhos como demônios. E xinga, e briga, e é palavrão. E se ouve coisas que até Deus duvida da boca do cara. Mas na igreja, pastor, eu quero louvar a Deus porque eu era terrível. Não, você continua terrível, só que você agora é falso. Você vem na igreja e dá uma de santo. Você vem na igreja, mas a mulher não pode olhar para você. O filho não pode falar, por que pai, que não entendi o que o senhor falou? Não pode. Ou a mãe, ou... Essa que é a questão. Essa que é a questão. E você pensa que o Espírito Santo não revela? Está revelando agora, meu irmão. Na palavra, Deus fala na palavra. Semana passada, eu não sei se foi semana passada, o Jorge que vai me ajudar. Pastor, eu vou levar a mãe de um rapaz que está nas drogas, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá bom, vamos conversar. Está aqui essa irmã? Ela veio hoje? Não está aqui? Poxa, que pena. Mas o Jorge estava junto. Ô pastor, me ajuda, não sei o que, tal. Tá bom, minha irmã, vem cá abraçar. E você pensa que Deus não fala, irmão? Quantos segundos demorou para eu falar para ela o que ela estava acontecendo? Hã? Nenhum. Eu falei, irmã, a senhora fuma, né? Não, como que eu perguntei para ela? Eu falei, a senhora é crente? Sou, pastor, não sei o que lá. Não. Tá, vou repetir. Você é crente de verdade? Não foi? Mas a senhora é crente de verdade mesmo? Sou, congrego. Qual é a igreja? Congrego, tal, assim. Certo. E por que a senhora fuma? Abriu o olho desse tamanho. Não, pastor, então como é que você quer ajudar teu filho? Com vício? Se você é uma viciada, minha filha. Como é que você quer... pelo amor de Deus, volta a fita e vamos começar tudo de novo. Dá vontade de falar assim, irmão, faz o seguinte, entra numa igreja como ímpia e começa tudo de novo. Quando alguém perguntar sobre Jesus, você levanta a mão e fala, eu quero. Começa tudo de novo.
Fala, entra no discipulado, batismo, sei lá o quê. Porque você não entendeu nada, filha. Você não entendeu nada. Você é uma viciada que está aqui desesperada porque teu filho é viciado. Você está de brincadeira? A senhora está de brincadeira comigo? Então eu não quero parar com o meu vício, mas eu quero ser recebido como alguém que parou com o vício. Como alguém que foi liberto. Eu posso até contar o testemunho de como eu era antes. Mas você é a mesma coisa, meu filho. Você só não é aqui na igreja. Só não é na frente dos crentes. Esposas que sofrem com maridos ímpios e que estão aqui sentados na igreja. Maridos que sofrem com mulheres ímpias, da boca suja, que falam palavrões, que amaldiçoam os filhos, que amaldiçoam a situação. Mas aqui na igreja, eu tenho que ser recebido como alguém que entregou tudo. Essa é a síndrome de Ananias que eu estou falando. Eu não entreguei tudo, mas eu preciso ser visto como alguém que entregou tudo. Eu preciso ser visto como alguém que... No livro A Cabana, o Mackenzie, o personagem principal, tinha um pai, eles eram presbiterianos, parece. Tinha um pai que era o capeta dentro de casa, mas era crente. Começa o livro assim, as primeiras páginas, mas era crente. Batia na mãe, enchia a cara, xingava os filhos, eu não sei o que lá. Mas na igreja, gravatinha. Oi, pastor, tudo bem, amado? Que bênção. Eu quero louvar e exaltar a Deus pela sua vida, pastor. Porque a sua vida... Porque, vai catar coquinho. E vocês pensam que não tem crente assim? Hoje. Aqui. Eu estou dizendo aqui porque senão Deus não ia me dar essa palavra. Eu não acho que Deus ia me dar uma palavra se não ia ter alguém aqui para ouvir. Que serve para essa pessoa. Eu não quero abandonar a minha inclinação, mas eu quero ser tratada como uma ex. Irmãos, era terrível. Antigamente, eu era assim, assim, assim. Ela é igual. Só não é na igreja. Só não é na frente de irmãos, ou na igreja, ou na frente de pessoas evangélicas. Quando a pessoa fala, eu sou crente também. Nossa, então, eu também, que bênção, irmão, que você é crente agora. Eu também, eu congrego, eu fui batizada, eu não sei o que lá. Tá bom, mas pagou a luz, bateu o sino, falou amém, deu a bênção apostólica, vira o capeta de novo. Essa é a síndrome de Ananias. Eu não estou a fim de abandonar o meu pecado, mas eu quero ser recebido como irmão. Eu tenho que ser recebido como irmão. Por que os irmãos me tratam diferente? O cara não é crente. Ele não é liberto. É viciado. Olha, eu não vou parar com o meu pecado de estimação. Sabe aquele pecado de estimação que tem 30 anos na situação? Mas eu quero tomar ceia. Não, porque a ceia, eu vou tomar ceia porque eu creio que Deus vai, eu não sei o que lá. Então a gente está no primeiro ponto, eu já tenho que ir, senão eu não quero ficar passando o horário. Quem não está pronto para entregar tudo, não tem condições de viver tudo. Agora, responda para você mesmo. O crente que você é a verdade? Porque quem tem mais condições de responder isso é tua mulher. É teu marido. São seus filhos. São seus pais. Aquilo que você mostra para a gente na igreja, é isso mesmo? Aquilo que você mostra na comunidade, reflete a realidade? Segundo, você não pode mentir para o único que pode te ajudar. Você não pode mentir para o único que pode te ajudar. Uma pessoa que está mal não pode fingir, senão ela morre. Uma pessoa que está doente, ela não pode fingir que está tudo bem, senão ela morre. Mas se ela fingir para o médico, ela acaba de fechar a porta para a única pessoa que é capaz de resolver aquela situação.
Chega lá no médico, não, tá tudo bem, tá tendo um infarto. Não, tá tudo bem, a minha mulher que me trouxe, mas não sei o quê, não, tal. Você não pode fingir para a única pessoa que pode te ajudar. Você pode não dar o alarde, né, não deixar a tua mulher preocupada, teu filho, mas chegou no médico e falou, doutor, é o seguinte, eu estou tendo palpitação, minha pressão está não sei quanto, eu não sei, me ajuda aí. Mas o que você comeu? Comi tal coisa. Onde você foi? Fui em tal lugar. Que hora você dormiu? Dormi tal hora. Que hora você levantou? Então, o que você bebeu? Você bebe? Bebo. Você fuma? Fumo. Ou não fuma? Você tem que falar a verdade. Porque ele é o único que pode te ajudar. As perguntas que ele está fazendo são perguntas de toque, para entender o seu quadro, para saber onde você está e como te ajudar. Você não pode mentir para ele nessa hora. Não, o cara está lá sem pulmão quase. Não, nunca fumei. Eu não fumo, não. Né? Então o cara não tem mais fígado, está só a placenta, só a geleia. Aí, eu disse, e aí, o senhor fuma? Não, o senhor bebe? Não, só socialmente. É o pé de cana. Fala logo. Fala, então, eu não consigo parar de beber, eu começo a tremer, eu tenho que tomar alguma coisa para estabilizar, eu tenho que... Porque se você mentir para esse cara, acabou. Ele é o que pode te ajudar. Porque dependendo do que você falar é um remédio, dependendo é outro, é um tratamento, dependendo é outra, uma intervenção ou outra. Eu não posso mentir para o médico. Tem gente que vive uma vida de fingimentos, aliás, essa é a nossa geração, a geração de crentes que cultua a falsidade. É sobre isso que eu preguei na última quinta-feira, ou penúltima, sei lá, sobre o Salmo 73, sobre o Asaf, não é? E eu disse na pregação que deveríamos tirar o chapéu para o Asaf, porque ele é levita, ele é o principal do louvor, não se fazia culto sem Asaf ou sua família, mas mesmo assim ele assumiu, dizendo, eu quase desviei porque eu tinha inveja. Quanto a mim, eu quase desviei porque eu senti inveja. Não é bonito sentir inveja. É uma das coisas feias, que não dá vontade, não dá coragem de falar por causa da nossa honra. Mas é linda a atitude de um homem que quando não consegue atingir o nível que entende ser correto, ele abre o jogo. E é isso que é bonito lá em Asaf. E por que isso não acontece com a gente? Quantas pessoas sofrem entre nós com inveja? E nunca tem coragem de falar nem para a mulher, nem para o marido, nem para o melhor amigo. Está se corroendo de inveja, mas não fala. O Asaf diz assim, meus pés quase se desviaram porque eu tinha inveja do ímpio. Ira, irmãos iracundos, irascíveis, raiva. É irmão que não pode ser contrariado. Em nada. A mulher coloca uma roupa e diz assim, eu não gostei muito dessa blusa, porque não sei o que lá. Ela diz, não, mas eu vou assim mesmo. Pronto. Vira o capeta, não fica sem conversar a semana inteira. Você está pensando que não tem esse tipo de crápula sendo chamado de crente? Raiva, falta de perdão, pessoas que não conseguem perdoar o outro. Jesus Cristo diz, olha, você tem que perdoar assim como você foi perdoado. Agora você foi perdoado por quem? Por Deus. De quê? Pastor, não dá nem para falar. Se eu falar tudo que eu fui perdoado, meu irmão, isso aqui não vira mais um culto. Vira outra coisa. Tem irmão cuja a ficha corrida é tão a longa lista do perdão, mas não pode perdoar a irmã porque não cumprimentou. Não me cumprimentou. Para mim, acabou. Para mim, não sei o que lá. Então deixa eu te dar um toque, querida. Você não é crente. Você não é crente de verdade. Como assim? Você foi perdoada do quê? O grande perdão de Deus é porque você passou pela rua e não cumprimentou alguém? Não, né, filha? Não é isso aí, não é nisso aí que você foi perdoada só não, né, filha? Tem mais coisas, né? Escabrosas, feias, dolorosas, ridículas. Né, irmão?
Agora não quer perdoar o outro por causa de uma fraqueza, até de caráter, às vezes, da outra pessoa. Mas não foi de fraquezas de caráter que nós fomos perdoados. Porque Deus perdoa pecados. Pecados. Por que eu não posso perdoar o pecado do meu irmão contra mim? Eu sou melhor do que ele? Eu sou melhor do que o outro que perdoa? Por quê? Isso é falta de conversão. As pessoas, mas querem ser recebidas como quem perdoa, como quem é a cara do perdão e da piedade. Esse é o síndrome de Ananias. Eu não entrego tudo, mas eu tenho de ser recebido como quem entregou tudo. Eu não faço tudo, mas eu tenho de ser encarado, reconhecido como quem faz tudo. Quantas pessoas levantam a mão e cantam, mas estão destruídas moralmente, espiritualmente? Quantas pessoas estão cheirosas agora? Você dá um cheiro no cangote e fala, rapaz, esse é francês, hein? Mas fedem espiritualmente. Quantas pessoas estão lindas no Face, aqui, mas são pessoas horríveis. Horríveis. Pais horríveis. Maridos horríveis. Esposas horríveis. E nesse ponto falamos que você não pode mentir, esse é o segundo ponto, que você não pode mentir, é o único que pode te ajudar. Veja como Pedro reagiu. Porque o Ananias que ele fez, quem conhece o texto, foi lá, vendeu, eu não sei qual o percentual, mas ele que reteve 30% e trouxe 70% como se fosse tudo. Esse é o pecado de Ananias. Eu vendi por 100, embolsei 30 para eu viver do jeito que eu quero. Trouxe 70, falei, então vendi, rapaz, pedi 100, acabou fechando em 70. Mas está aqui os 70, glória a Deus, eu quero exaltar Deus, e não sei o que lá, para Deus. Não sei... Mas ele não entregou tudo. Aí, eu não sei que versículo, lá pelas tantas, talvez versículo 3, o Pedro olha bem na cara do Ananias e fala assim, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? O seu coração está cheio, é verdade. Mas não está cheio do Espírito Santo. Não está cheio do Evangelho. Está cheio por Satanás. Por que é que Satanás encheu o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Pula para o outro versículo, para o 4, lá no finalzinho. Não mentistes aos homens, mas você está mentindo para Deus, cara. Para Deus. Podíamos terminar a mensagem aqui. Aqui, já está bom já. Querido irmão, querido amigo, amiga, irmã, sei lá. Você que de alguma forma está escondendo alguma coisa. Você que demonstra ter entregue tudo, mas não entregou. Se liga. Você que anda como quem estivesse entregado tudo. Você que se comporta como um Barnabé, mas vive como um Ananias. Para quem você está mentindo mesmo? Porque esse é o ponto. Esse é o ponto, gente. Para quem que você está mentindo mesmo, meu filho? O Asaf, voltando na mensagem da semana passada, ele disse, gente, eu estou com inveja do ímpio. Eu sei que isso é feio, mas é a minha situação. E eu quase desviei por causa disso. É lindo isso em Asaf. Chegar e falar assim para o irmão, rapaz, me ajuda porque eu estou cobiçando fulano. Eu estou cobiçando a mulher do próximo. Eu estou cobiçando isso. Eu estou desejando aquilo. Esse é um sentimento feio? É horrível. Mas você abrir isso é lindo no Evangelho. Você chega e fala, eu preciso de ajuda.
Pastor, eu preciso de ajuda, mas as ajudas que a gente tem oferecido, sabe o que é? Então, pastor, está difícil a situação financeira, não sei o que lá, me ajuda em oração, ou então, ninguém nunca, ou muito raro, vem e diz, pastor, o problema sou eu tenho uma inclinação, eu não consigo vencer, e eu estou precisando de ajuda. Não, isso aí ninguém faz. Isso aí ninguém faz. Pedro deixa claro que Ananias, ou deixa claro a Ananias, que a sinceridade era mais importante do que a sua imagem. A sinceridade é mais importante do que a honra. A sinceridade é mais importante do que a forma como você é visto. E o Pedro, ele diz isso no final, acho que no final do capítulo 3, no versículo 3. Ele diz assim, está aí no versículo, me ajuda aí, Elcinho. Ele diz assim, guardando esse dinheiro, não era teu? Porque ninguém pediu para você vender o seu terreno. E vendendo o seu terreno, ninguém pediu para você trazer esse dinheiro aqui. Se você falasse assim, olha, eu estou precisando pagar umas contas, eu não consigo contribuir com tudo, como o irmão Barnabé, mas está aqui 70%, é muita coisa. Está aqui metade, está aqui o dízimo. Ou então eu não consegui trazer nada, porque a minha situação está tão difícil, e eu não consegui. Você acha que o Pedro ia chamar ele de filho do diabo, ou falar que o Satanás encheu o coração dele, ou coisa parecida? Não. Ele diz, ô irmão, você está precisando de mais alguma coisa? Porque não é assim a igreja de Cristo? Pedro diz assim, peraí, vamos entender. Você está de brincadeira? Você está de brincadeira, ô Ananias? Você vê, o terreno é teu. Quem vendeu foi você, quem fez a transação foi você, quem recebeu o dinheiro foi você. Guardando esse dinheiro não era teu. Versículo, não é esse. 4, obrigado. Guardando não ficava para ti, e vendido. Se o terreno fosse, você não vendesse, não é teu o terreno. E vendendo, o dinheiro também não era teu, meu filho. Por que, versículo, ele faz outra pergunta, por que formaste esse desígnio em teu coração? Cara, você não está mentindo para mim. Você não está mentindo para a igreja. Você está mentindo para Deus. Você está fingindo ser uma coisa que você não é, mas é para Deus que você está fingindo. Porque quando você levanta a mão como se você tivesse tudo resolvido e não está, é para Deus, é Deus que você está tentando enganar. Agora dá para enganar Deus? Quando você fala coisas, mas que não é verdade, você está enganando quem? Você não é, porque você não consegue ser enganado por você mesmo. As pessoas não têm nada a ver com a sua vida e não são Deus. Você está tentando enganar Deus, meu filho. O Pedro falou assim, cara, onde você está com a sua cabeça? O terreno é teu. Fica com o terreno. Você vendeu, o dinheiro da venda é teu. Fica com o dinheiro. Agora, por que você veio aqui com a parte do dinheiro dizendo que era tudo? Por que você está entregando uma parte e querendo ser honrado como se você tivesse entregue tudo? Essa é a questão. Querido irmão em Cristo, grava isso na sua alma. Se você não conseguiu entregar tudo, então calma. Porque até aí, nós não temos um problema ainda. Pastor, eu tenho uma tendência homossexual. Eu tenho um vício em masturbação, em pornografia. Pastor, minha situação no meu casamento está assim. Vou repetir. Se você não conseguiu entregar tudo, resolver tudo, calma, porque até aí ainda nós não temos um problema. Porque você pode receber ajuda, você pode pedir ajuda, a gente vai investir na sua vida em oração, em conselhos, em tarefa, puxando a orelha quando precisa. A gente está junto para caminhar. Mas a sinceridade é o terreno onde a conversão funciona. A conversão não funciona fora do terreno da sinceridade. Então, se você não conseguiu entregar tudo, calma. Tem jeito ainda para você. Você pode receber ajuda, você pode receber oração, você pode receber conselho, você pode receber discipulado, e o que mais necessitar, que eu estou sem tempo aqui. Mas quando você finge ser uma coisa que você não é, você está fazendo aquilo com o médico lá, que eu falei.
você está fechando a porta para que o Espírito Santo possa agir na sua vida. Terceiro, e a gente encerra. O Evangelho nunca te convidou para se ajuntar à igreja. O Evangelho nunca te convida a se juntar à igreja, mas a fazer parte dela. E tem diferença. Hoje é um daqueles dias que eu li um texto que eu nunca tinha lido na Bíblia. Você falou, pastor, mas o senhor nunca leu a Bíblia? Li, algumas vezes, na verdade, mas sabe quando você não percebe aquele texto? E esse texto é o capítulo 5, versículo de número 13. Eu fiz questão de ler 2 vezes, quando eu li a leitura. Diz assim, bom, o Ananias mentiu e morreu, caiu morto. A mulher do Ananias, 3 horas depois, chegou, não sabia que o marido tinha morrido, e o Ananias já tinha combinado com ela, falou, ó, vendemos por 100, vamos guardar 30. Se o Pedro, o pessoal da igreja perguntar, vendemos por 70. Vendemos por 70, vamos ser honrados nessa igreja. Aí a mulher dele chegou, como quem não quer nada, meu marido saiu para vir aqui, parece que dá uma oferta, está demorando, não volta, não sei o que lá. O cara estava morto. Aí o Pedro olhou na cara dela e falou assim, minha filha, vem cá. Você vendeu por 70 o terreno? É, pastor, por 70, porque hoje em dia, né, não sei o que, tal. O Pedro falou, por que você se consertou com o teu marido, se combinaram, mancomunaram no quarto para vir aqui me enganar? Você está de brincadeira? A Bíblia diz que a mulher caiu morta. Quando os caras chegaram de enterrar o marido, ele falou, estão aí à porta os pés do que sepultaram teu marido e vão sepultar você agora. A mulher, no chão. Morreu, infarto fulminante, sei lá o quê. O cara, vamos enterrar mais um. Pegaram a mulher, foram lá e sepultaram. Versículo 11. Houve grande temor em toda a igreja. Lógico, né, irmão? Está tendo temor só de escutar, né? Hoje, aqui 2000 anos depois, imagina no dia. Fulano morreu, vai ter o velório. Por que morreu? Porque mentiu o pastor. Pensa se não dá um medo. Houve grande temor em toda a igreja. Em todos os que ouviam essas coisas. Muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos e estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão. Se liga no 13. Ninguém mais ousava juntar-se a eles. Falei, peraí, pastor, vamos entender esse negócio. Mas a igreja não é para a gente ir ajuntando cada vez mais gente. Ajuntar não, irmão. É muito ajuntamento já. E ajuntamento não significa conversão. A palavra grega para esse juntar-se aqui é a palavra cola. Sabe de colar? Então você pega um super bonder, você consegue colar um plástico no couro, que são coisas diferentes, mas você cola um junto no outro. Você consegue colar o plástico no metal, porque você mete super bonder e cola. Você consegue colar o carpete no negócio do som, que não sei o que, porque cola. E aí o texto diz assim, ninguém mais ousava colar na igreja, que é o texto grego aí, cola. Ninguém mais ousava colar na igreja, embora o povo estivesse em grande estima. Terceiro, a gente termina. O Evangelho não te convida para colar na igreja, juntar, mas para fazer parte da igreja. Para fazer parte da igreja não é você chegar no oba-oba, põe meu nome aí. Não. Nós estamos falando de conversão, confissão de pecados, batismo nas águas, de compromisso com Deus. Ninguém ousava se juntar na igreja. E isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia. Depois dessa disciplina, na qual Ananias e Safira perderam a vida sendo disciplinados pelo Senhor, a Bíblia diz que ninguém ousava se juntar na igreja. Aí você fala, peraí, pastor, mas não devemos juntar o máximo de pessoas? Eu respondo, não. A juntar? Não. Senão a gente vira essas igrejas neopentecostal, que traz um cantor famoso e no mesmo dia tem 10 mil. Que vai lá e junta. Que vai lá e... Não é isso. A igreja de Cristo é diferente. Porque muita gente se junta, mas não faz parte. Muita gente cola, mas não faz parte. Muita gente chega, caminha junto, mas não se converteu de verdade. Deus não chamou você para colar nessa igreja.
para vir se ajuntar com o povo. Falar, agora eu tô caminhando com a turma, e os caras são bons, hein? Eu não sei. Não. Deus está chamando você para se converter. Deus está chamando você para se entregar. Solta as armas, solta o escudo, abaixa as mãos e venha. E diga, eu sou esse homem. Eu sou essa mulher. Eu sou essa pessoa. Deus não chamou você para fingir filho de Deus. Deus não chamou você para mentir. Deus está chamando você para se entregar. Deus está chamando você e Ele espera, eu tenho que encerrar, que você entregue tudo. Solte tudo no chão. Abandona tudo. Abra mão de tudo. E você vai experimentar o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o maior desafio para ser cheio, primeiro é se tornar vazio. Tem uma lata cheia de lavagem de porcos. Está cheia até a boca. Como é que eu vou encher de água se já está cheio? É possível encher, mas primeiro eu tenho de esvaziar. Esvazia, limpa, lava, passa os produtos, tal. Agora está aqui, vazio. Agora ele pode ser cheio de água limpa. O maior desafio de ser cheio é se esvaziar do que não presta. E o nosso problema é que a gente quer juntar tudo. A gente quer reciclar tudo da mesma hora. E aí você que está aqui na igreja, tem um monte de coisa suja lá atrás, um monte de coisa esquisita por dentro, mas eu não vou dar essa bola, né? Eu não vou dar essa vantagem. Então eu vou fingir que está tudo bem. E aí, meu irmão, como é que está a servo de Deus? Pastor, uma maravilha, que palavra, que igreja, que louvor, que não sei o quê, que aquilo outro. Porque, olha, minha vida, pastor, olha, eu era terrível. Ah, era, né? Era, né? Terrível. Quando Nicodemos foi se encontrar com Jesus, ele foi de noite. Isso é João 3. Talvez ele fosse à noite porque ele tivesse muito compromisso, mas não sei, não. Eu acho que ele foi à noite porque ele não queria ser visto pelas outras pessoas. E aí quando ele chega diante de Jesus, ele vai na casa de Jesus de madrugada. Jesus está lá dormindo, de pijama, não é? Bate na porta. Jesus abre a porta, é o Nicodemos, o doutor da lei, o principal da sinagoga. Jesus recebe qualquer um. A grande notícia do evangelho é essa: Jesus está recebendo qualquer um. Abriu a porta, o Nicodemos, na hora que ele olha para Jesus, no caminho, ele vai pensando, rapaz, eu preciso me converter de verdade, eu sou o principal da sinagoga, eu sou uma pessoa importante na religião, as pessoas olham para mim e pensam que eu vivo aquilo que eu prego, as pessoas olham para mim e acham que eu sou o estereótipo do salvo, do filho de Deus, mas não é verdade, eu sei dentro de mim o que precisa mudar, e quando ele abrir a porta, se ele abrir, eu vou me lançar aos pés dele e falar, Senhor Jesus, por favor me ajuda, porque eu estou precisando ser crente de verdade, eu preciso... Mas quando Jesus abriu a porta, ele é o doutor da lei, o Nicodemos. Aí entra aquele negócio nele e fala, e a honra? E a minha honra, onde é que fica? Aí Nicodemos vem com essa. Sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Como quem define quem é mestre ou não é, são eles. Porque é isso que ele fala. Sabemos que és mestre vindo de Deus, é João 3, eu não sei o versículo, talvez o 2 ou 3. Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: eu sou doutor da lei, e analisando a sua vida pela Bíblia que eu conheço, eu acho que você também é um mestre. Eu sou um mestre, e reconheço que eu estou diante de outro mestre. Então vamos falar de doutrinas, vamos falar de textos, vamos falar do hebraico, vamos falar disso. Primeira palavra de Jesus para Nicodemos naquela madrugada. Cara, você precisa nascer de novo. Jesus não disse para ele, boa noite, oi, tudo bem, entra, você é bem-vindo, não. Jesus abriu a porta e Nicodemos mandou essa. Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Obrigado. É o 2.
Aí 3. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele vem com média. E Jesus fala para ele: você precisa nascer de novo. Eu acredito que o Espírito Santo tratou conosco hoje na palavra. Filho de Deus, homem de Deus e mulher de Deus. Receba essa palavra como vinda de Deus. E que essa palavra seja uma base para você mudar de comportamento. E você pode começar hoje. Você pode ser um marido diferente hoje, a partir de agora. Uma esposa, um pai, um filho, um crente diferente, baseado na palavra. Recebam essa palavra vinda de Deus. Em nome de Jesus. Amém.